Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Mactub Seguros, a sua corretora de planos de saúde. Meu nome é João Ralo e eu estou hoje com o José Carlos, meu sócio. João, estamos aqui hoje e vamos falar de um assunto que, olha, tá fervilhando. Fervilhando, João. Sempre, né, José? Sempre, mas em especial nesse mês, porque é um mês de aumento das operadoras. Maio é quando todas as operadoras acertam o aumento com a ANS do ano seguinte. Perfeito, Né? cara. Então, daqui até abril do ano que vem, vai ser praticado um aumento por todas as operadoras, todas têm que colocar, e aí já viu, né? Pessoal recebendo aumento, o que acontece? Desesperados. Precisa arrumar uma maneira de economizar. É isso. Perfeito. A base é essa. Pô, o que eu faço? Eu preciso reduzir valor, preciso adaptar esse plano de saúde ao meu bolso. Como que eu faço isso? Não quero cancelar o meu plano. Eu quero manter o meu plano. Não quero perder rede credenciada. Isso. Como eu faço tudo isso com segurança e sem perdas? Tenho que fazer? Tem, pessoal. Sempre tenho que fazer. A gente pode começar falando o que não deve ser feito. Isso é prioritário, tá? Você certamente contratou o seu plano de saúde através de um corretor, correto, José? Sempre. Provavelmente você não tem mais. Você não sabe mais onde ele está. É quase folclórico isso, né? Quem é meu corretor? Ih, quem é o Wally? Eu não sei. Pois é. Tudo bem, a gente vai resolver isso. Primeiro, você tem que ter um corretor capacitado, com uma corretora muito bem elaborada, correto, José? Estruturada, com processos, com pós-venda, implantação, com abertura na operadora forte. Opa, estamos falando da Mactub Seguros, né? Exatamente, e mais, né? Com uma formação de corretores capacitados, profissionais, né? Perfeito. A única formação de corretores do mercado. Não é, inclusive nós temos uma formação para corretores do mercado, onde nós preparamos o profissional para melhor atendê-lo. Perfeito. Se você tem um corretor qualificado, ele vai fazer exatamente o que você vai falar. Bora lá. Uma das coisas que você não pode fazer, e um corretor qualificado, por exemplo, da Mactub Seguros, não vai deixar você fazer isso, é ficar mais de 2, 3, 4, 5 anos na mesma operadora, não é, José? Hipótese nenhuma. Nenhuma. 4, 5 anos, não. Não. Pode até ficar, se tiver uma renegociação, se tiver algum tipo de redução, mas normalmente os aumentos que vêm para quem está numa pólice que recebe aumento através do uso são muito maiores do que os aumentos para quem vai entrar novo na carteira. Vamos falar isso para a nossa audiência. Então é o seguinte, vamos fazer um cenário aqui, José. O cliente está na Bradesco, tá? E está lá há 5 anos. Num Bradesco empresarial. 5 anos na Bradesco. Muito bem. Em média, ele sofre os reajustes entre 12% e 13% ao ano. Teve ano maior, ano menor. Tá, mas ele começou pagando R$3.000, José. Sim. Com 5 anos, nossa senhora, ele já está no mínimo em 6 para cima, né? Muito bem. Imaginando o seguinte cenário, José, que ele pudesse contratar todo ano a mesma Bradesco. Ele teria 13% de reajuste? Não. Em média, quanto, José? Olha, o último ano foi 8. O ano anterior não teve aumento. Teve 1 ano e meio que a Bradesco não deu aumento. Muito bem. Sem aumento, zero. Enquanto que quem estava na carteira estava tomando um reajuste de 13, 12. Então, nós aqui conseguimos acordar com a nossa audiência que isso é péssimo para a saúde financeira dele. Okay? Plano de saúde, com certeza. Tem que fazer uma tomada de preços no mercado, pelo menos no segundo ano. Ou até anualmente. Até anualmente, só para você saber. Um corretor bem treinado, uma corretora muito bem estabelecida, a Mactub Seguros, faz isso sem você nem saber e sem precisar. E se for necessário uma troca, a gente te informa. Essa é a nossa conduta. Exatamente. A gente faz aqui, sabe quando você está pagando, analisa o mercado e fala, olha, ele não vai perder nada aqui. É isso. E a gente avisa. Quer, tudo bem. Não quer, também tudo certo. Você sabe que, na verdade, o cliente tem algumas objeções por falta de conhecimento apenas, né?
É claro que para trocá-lo de plano de saúde, a prioridade é compra de carências. A prioridade não é perder atendimento. A prioridade não é perder rede credenciada, inclusive. Perfeito. Mas é assim. Vamos falar uma das maiores perguntas que a gente acaba recebendo, dores do cliente. Tá bom, eu tenho medo. Eu peguei clientes de estarem há 15 anos numa mesma operadora. Porque ele falou: não, aqui eu sou muito bem atendido, eles resolvem o meu problema e tá tudo certo. Quer dizer que você pensa que só nessa operadora você vai ter esse atendimento? Não, pessoal, não, não. Hoje, o que dá garantia, o que garante o seu atendimento não é um contrato. Não é, José? Não é contrato. Isso era anterior a 1999. Com o advento da Agência Nacional de Saúde, o que garante uma cobertura é o rol de procedimentos da ANS. E toda operadora é obrigada a cumprir. De uma operadora extremamente básica e simples às melhores operadoras do Brasil. Exatamente. O contrato hoje é só pro forma. E você hoje tem 5, 6, 7, 8 players no mercado que têm exatamente o mesmo modo operante de atendimento. Então, você sai de uma e vai para outra exatamente igual e até com mais benefícios, não é, José? Tem aí os gostos, tem tudo, tem um monte de coisa envolvida, mas o importante é que você entenda que nós estamos falando sobre adaptar o plano de saúde ao seu bolso. Então, isso é o que você não deve fazer. Perfeito. Né? Então, finalizamos. Cara, você não pode ficar mais do que 2, 3 anos sem pelo menos fazer uma tomada de preços no mercado. Se o seu corretor não faz isso, você não está bem assessorado. Troca o seu corretor. Exatamente. E só para finalizar esse ponto, que é uma das maneiras de redução de valor para você, José, nós temos hoje uma carteira de 7 mil a 8 mil empresas. Isso. Em média, a cada 3 anos, nós trocamos esses clientes. É a média. É a média. Perfeito. Até porque chega uma hora que o cliente fala: olha, eu não consigo mais pagar. Eu vou parar de pagar. Aí nós vamos buscar opções para ele, apresentar opções para ele, para que ele veja, tá bom, ou então, vamos então já começar a colocar todos os pontos. Essa não é a única maneira de criar redução. Vamos para outras. Isso. Maravilha, José. Primeira coisa é isso. Tomada de preços tem que ser feita e o seu corretor, se o seu corretor não está fazendo, pode ter certeza que você não está bem assessorado. As outras. Primeiro, existem no mercado áreas de abrangência. Perfeito, José. Certo? Perfeito. Então, você pode diminuir a área de abrangência do seu plano de saúde e com isso já vai haver uma redução. E só para ficar claro, a área de abrangência, você, por exemplo, tem um plano nacional. Você pode diminuir a sua área de abrangência para um plano regional, que vai atender São Paulo, Grande São Paulo. Para pensar, você viaja muito? Você passa muito tempo fora de São Paulo? Não, eu nunca viajo. Não tenho foco de viajar grandes distâncias. Então, você pode configurar um plano regional com uma redução bem interessante de preço, não é, José? Exatamente. O seu corretor vai saber disso fazendo a anamnese para entender o que você tem, o que você precisa e customizar o plano para você. É isso que nós da Mactub Seguros fazemos. Perfeito. Exatamente. Então aí, mas eu viajo muito. Aí é um nacional. Um nacional que tenha, inclusive, seguro saúde internacional. Opa, né? Perfeito, José. Então, Perfeito. Isso é mais uma forma de economizar. De redução. De redução. Que mais? Acomodação. Opa, também. Você tem opções no mercado de acomodação apartamento e acomodação enfermaria. Isso. Acomodação apartamento é quando você é internado para uma cirurgia, você fica num quarto privado com direito a acompanhante. Quando você tem acomodação em enfermaria, você fica com um quarto coletivo, com mais 2 pessoas ou uma pessoa, é assim, e você também tem uma redução interessante. Nessa configuração, os melhores e maiores hospitais não atendem a acomodação em enfermaria, mas bons hospitais atendem. Isso o seu corretor pode te informar, ou a Mactub Seguros, correto, José? É isso. Se o seu corretor não te põe essa possibilidade, ou ele percebe que você tem um perfil que não aceitaria, mas é sempre importante colocar para o cliente todas as possibilidades e deixar o cliente decidir.
porque o cliente às vezes pode, você está querendo vender uma coisa barata e ele quer uma coisa melhor, ou então você está querendo vender um Einstein e ele não quer Einstein, ele está satisfeito lá com categoria B, C. Ou, basicamente, poxa, moro na zona oeste. Se tiver um metropolitano da Francisco Morato, eu tô feliz. Isso. Ótimo, consigo fazer uma redução a um preço bem interessante para você. Inclusive, nós temos um simulador Opa. que entrega preços de todos os produtos do mercado por hospital. Exatamente. Você não precisa entender profundamente para fazer uma cotação de plano de saúde, porque você escolhe pelo hospital e pelo laboratório. É extremamente inteligente. Então, acomodação. Quero falar mais um pouquinho sobre isso. Só um outro ponto, José. Vamos lá. Imagina o seguinte, tem muita gente que quando começa a apertar, o preço começa a ficar muito caro, por tudo isso que a gente está comentando, fala mais ou menos assim, olha, vou chutar o balde, vou para a Prevent Senior. Muita gente faz isso, ok? Pessoal, você que tem um plano empresarial, não precisa dessa medida tão drástica. Tudo bem, não vou entrar no mérito da Prevent, mas existem maiores redes que você pode ter em grandes operadoras com produtos mais básicos, que vão sair praticamente o mesmo preço que a Prevent Senior. Exatamente. Exatamente. Cara, exatamente. Aonde você não está numa rede própria, né? Você tem a liberdade de múltipla escolha de rede. Isso. Porque se você cai na Prevent Senior, qual é o teu grande problema? Para voltar para as grandes operadoras, não tem compra de carência. Eles não compram carência de pessoas oriundas da Prevent Senior. Ninguém compra. O teu corretor não poderia deixar você fazer isso, não é, José? Se tivesse um corretor. Opa! Né? Bom, nós já falamos de, primeiro, tomada de preço. Perfeito. Anual ou a cada 2 anos, 3 anos. Depois, área de abrangência. Perfeito. Acomodação. Perfeito. Modelo de contratação. Modelo de contratação. Porque, na verdade, você pode contratar uma adesão através de uma entidade de classe. Sou advogado, contrato pela CAASP. Sou engenheiro, contrato pela Mútua. Sou médico, contrato pela APM. Né? Então, esse é o modelo de contratação adesão. Perfeito. Que é por CPF. Depois nós temos um modelo de contratação individual, também CPF, e temos o modelo de contratação PME. Bom, a gente pode começar a falar um pouquinho sobre o individual. Há 7, 8 anos atrás, todas as grandes operadoras tinham produtos individuais, né, José? Exatamente. Elas tiraram o produto individual da prateleira de venda delas. Muito bem. O que tem hoje? Operadoras menores, com coberturas muito, muito limitadas. É o que tem hoje no mercado. É o que tem. Existe um movimento, até uma onda que a própria Agência Nacional de Saúde está gerando, para que as operadoras, os maiores players do mercado, voltem com o produto individual, né, José? Lembrando que foi ela que, com uma ação dela, desestimulou a venda desse produto. Exatamente. Fez todo mundo tirar o produto da prateleira. Exato. Agora, até vale a pena, para informação da nossa audiência, que existem alguns produtos novos entrando pessoa física no mercado. Exatamente. Muito bem. Que a gente ainda olha com um pouco de reticência, está analisando. Por quê? Produtos como Que Saúde, Keep Saúde. Que Saúde é do fundador da Qualicorp. Keep Saúde é um produto Omint, mas ela tem uma filosofia completamente diferente, né, José? Bem diferente. O que acontece? É um pouco igual... Eu estive em Portugal há pouco tempo e ela trabalha muito com o conceito médico de família. Hoje, num plano de saúde convencional, você tem liberdade de acesso a uso. Total. Total mesmo, cheque em branco. Consultas, exames, hospitais, você não tem limite de utilização. Nessa nova configuração, você passa... Quem gerencia a sua vida na configuração do plano de saúde é o médico de família. Você não tem liberdade de escolha, é ele que escolhe para você. Nós temos algumas dúvidas se essa fórmula vai emplacar no mercado brasileiro, né, José? Exatamente. E, na verdade, todos os produtos que estão aparecendo individuais aparecem nessa formatação. Inclusive, a Notre Dame entrou com um produto bem básico, individual, também nessa formatação. Exatamente. Então, isso a gente ainda não sabe muito bem, porque é muito jovem, muito recente, né? Exatamente. Então, estamos aguardando para aí ter uma opinião mais formada, né? Formada, Isso. exatamente. Perfeito. Aí nós temos o plano de adesão, né, José? Isso. Que quem iniciou esse movimento,
Quem literalmente criou essa formatação é a Qualicorp. Hoje, Qualicorp. além da Qualicorp, temos mais 12 administradoras. Mas o inventor foi o José Cerepieri. Senhor Júnior. Exatamente, o Júnior. E aí, só para lembrar, foi o que o José falou. É uma contratação física que você consegue contratar se você faz parte de uma entidade, como a CASP, como a APM, que é a Associação Paulista de Médicos, como a PCD, que é de dentistas, correto, José? Então, essa forma de contratação, o que você acha dessa forma de contratação, José? Então, aí é uma questão de análise mesmo. Tem um corretor, né, que analise os seus dados, né, faça uma anamnese, veja o quanto você está pagando. Mas a tendência desse tipo de contratação, ela já é mais cara de saída. É verdade. Ela é um pouquinho mais cara de saída. E normalmente os aumentos são um pouco maiores em função do quê? Da massa da carteira, né? As pessoas que estão na carteira, elas envelhecem e ficam. Enquanto que, por exemplo, um PME, que você vai falar já, é o contrário. Quem é mais velho acaba saindo do trabalho, né? Então se aposenta, sai da carteira e entram jovens no lugar. Isso é uma oxigenação natural da carteira do plano empresarial. O que diminui o uso, né? Porque quanto mais jovem, menos uso. Menos aumentos, preço mais em conta. Exatamente. Sinistralidade controlada. Exatamente. Agora da contratação empresarial, através de um CNPJ, que sempre foi, sempre será a melhor forma de contratação, correto, José? Exatamente pelo que a gente acabou de falar agora. É uma carteira que normalmente tem uma idade média abaixo de 34 anos. Perfeito. Enquanto que a carteira do adesão costuma ser uma idade média acima de 50. É verdade. E com isso, o uso é muito maior, porque é natural que uma pessoa de 60, 70 anos use mais do que uma pessoa de 30. Perfeito. Né? Perfeito. Então, é esse o ponto, né? Até porque o DNA da Mactub Seguros é venda de plano de saúde empresarial. Também claro, é verdade. Vendemos adesão, é claro. Vendemos pessoa física, é claro. Mas a gente não esconde o jogo aqui, não. A melhor forma de contratação é a empresarial. Exatamente. A gente vende tudo, como todo mundo, mas a lógica nos leva para o PME. Perfeito. Né? Bom, então nós já falamos dos 3 tipos de contratação, Ok. que é uma forma, de repente, reduzir, porque às vezes você está no adesão e vai para o PME reduzindo. Tem um CNPJ. Tem um CNPJ e vai reduzindo. Isso não quer dizer que não haja redução também nas outras formas. Ô Zé, desculpa te cortar, cara, mas assim, tem algumas coisas que a gente ouve por aí, né? De todo mundo, de técnico de futebol e corretor de seguros, tem um pouco. Mas, cara, é muita informação truncada, não tem nada a ver. Quantos clientes eu não escuto que, poxa, eu não vou pro empresarial porque a operadora pode cancelar a qualquer tempo. Isso é verdade, José? Claro que não. Gente, nunca foi. Nunca foi. Existia um medo, né, lá no início, quando o PME começou realmente a crescer, né, existia um medo, mas logo veio um acórdão do Supremo Tribunal Federal aonde acabou com isso. Acabou. Não existe isso. Não Perfeito. Existe. Não existe. Então, da mesma... De nenhuma das partes, né? Você tem que avisar e tem que informar o porquê. A operadora só pode cancelar se houver fraude e falta de pagamento. E acabou. Não tem essa. E acabou. Literalmente. Exatamente. O que mais nós temos hoje, José? Então, já cobrimos aí o modelo de contratação, aí vamos para as maiores reduções, né? As maiores reduções de valores no plano de saúde. Tem uma que eu adoro. Eu vou falar então da cobertura hospitalar. Opa! Que é uma redução enorme, apesar de poucas operadoras terem esse produto. Seguradora tem? Seguradora tem. Perfeito. E são poucas mesmo assim. Sim. Né? Então tem o hospitalar. Qual é o problema do hospitalar? Ele só tem hospital, é só internação e cirurgia. Perfeito. Não tem consultas. Não tem reembolso para consulta. Não tem exames. Perfeito. Não tem PS.
em alguns casos, né? Sim. A gente está falando de duas. É. Bom, não vamos citar os nomes, mas a gente está falando de duas. Uma dessas seguradoras te dá o direito à internação eletiva ou por urgência e emergência. Exatamente. Tudo coberto, 100% coberto. Se for urgência e emergência, 100% coberto. Muito bem. Agora, nessa seguradora, se você vai até o PS e pontualmente o hospital e os médicos resolvem o seu problema sem gerar uma internação, você paga do seu bolso. exatamente. Perfeito. Agora tem uma outra seguradora que dá direito a PS Isso. e internação. E não podemos esquecer que tem a obstetrícia incluída também e o pré-natal também incluído. Também. Esse tipo de contratação hospitalar é até 50% mais barato, não é, José? Pois é, às vezes, né, é uma opção. Então, a gente está falando de adaptar o plano de saúde para o seu bolso. Olha quanta coisa, cara. Exatamente. Poxa. Mas isso, depois de muitos anos de experiência, até com alguns erros, né? Porque a gente aprendeu no acerto e erro, né? Conhecendo, claro, a gente aprendeu, estudando. criou uma formação, tem estrutura e graças a Deus não erra mais. Exatamente. Temos processos em todas as etapas do plano de saúde, Perfeito. desde a consultoria até a implantação, entrega de carteirinhas, tudo com processos. Vamos para a última, João. Coparticipação. Oh, meu Deus. Um dado, José. Você sabia que hoje existem 48 milhões de usuários de planos privados no Brasil? Perfeito, 48 milhões. 51% dessa massa usa plano. Coparticipação. Olha E aí. isso porque esse dado já é de 2020. Deve estar maior a Deve participação. estar já. maior, mas já eram mais do que 50% dos planos de saúde vendidos no país. O que é uma contratação com coparticipação, José? Eu acho que esse assunto realmente a gente deveria rapidamente, né, para não estender demais, mas a gente deveria. Qual foi o causador, a causa do aparecimento desse produto? O nascimento dela. Né? É, porque mais 50% das contratações já são coparticipação, quer dizer, um produto novo, uma forma nova de contratação e já dominou o mercado. Exatamente. O que motivou o mercado a trazer esse produto para a prateleira? Primeiro, para que haja o uso consciente do plano de saúde. Um moderador. Perfeita palavra. Moderador José. Escolheu de a palavra uso. boa. Perfeito. Então é assim. Você sabe como o homem se conduz num plano de saúde. O que o homem mais faz na utilização? Ele usa PS. Ele resolve o problema dele? Não. Não. Ele atenua o problema dele, mas não resolve a causa. Isso. Perfeito. A mulher ela é bem mais inteligente. Ela trabalha muito com controle e Preventivo. Com preventivo. Perfeito, José. E aí o que acontece? Coparticipação. Ela nasceu para isso. Ela nasceu para ter um uso consciente. Por exemplo, só para vocês entenderem, existe uma métrica que, de 100% das pessoas que fazem exames, por exemplo, quantos desses 100% não vão pegar os exames, José? 60%. 60% não pega o exame que vai fazer. Olha que loucura! E isso tudo, pessoal, vai somando no custo do insumo médico, do VCMH. Exatamente. Perfeito, Zé? Sinistralidade. Sinistralidade. Então, como o beneficiário coparticipa com uma taxa, com um valor monetário por utilização, ele, claro, ele vai ser mais consciente. Exatamente. Mas eu acho que até antes disso, né? E também é isso. E tinha um uso que o pessoal fazia até para lesar a empresa que estava dando o plano de saúde para ele. Que era ir até um pronto-socorro, não estava sentindo absolutamente nada para ganhar um atestado. Isso. Que causa o Passava abstencionismo da empresa. Exatamente. Então, e é claro, gerando mais uma vez custo, ou seja, aumentando a sinistralidade e ainda prejudicando a empresa, pegando lá o atestado para matar o dia, 2, 3, às vezes, dependendo do que ele conseguia. Eu tô até ouvindo aqui, claro que não é telepatia, mas eu tô ouvindo as perguntas da audiência. Peraí, mas isso deve ser muito caro. É caro, José? Então, tem duas formas, né? Tem a coparticipação fixa, onde são valores fixos, ou seja, uma consulta, R$25. De 25 a R$75, enfim, depende da operadora e da categoria. Exatamente.
Então, é fixo, um valor fixo. Cada vez que você vai, é um valor fixo. E tem também por porcentagem. Então, é 30% daquilo que você usou. Foi no médico que a operadora paga para o médico R$ 300, você, se for 30%, você vai pagar R$ 90 de coparticipação por uma consulta. Exatamente. Perfeito. E aí, então, a gente sempre orienta os nossos clientes a usar operadoras que têm taxas fixas e mais limitadores. E só para o pessoal entender, isso depende muito de operadora para operadora. Mas, basicamente, as cobranças são sobre consultas, são sobre pronto-socorro, sobre exames simples, exames complexos, exame de imagem, sobre internação. Tem algumas operadoras que não cobram internação, tem algumas operadoras que não cobram por exames complexos. Então, vai da estrutura e lógica de cada operadora. Do controle de risco. Exatamente. Seguros é risco. Começando, por exemplo, poxa, tá bom, internação, isso vai virar uma fortuna. E se for uma internação de 30 dias, 40 dias, se for para UTI, cara? E se eu tiver que fazer uma cirurgia, exames? Não é assim. Não é. Tudo que acontece dentro da internação já está contemplado pela taxa de internação. Uma taxa única. Única. Isso. Por evento. Uma taxa só. Se você for internado hoje e ficar 30 dias, é uma taxa só. Que vai de R$300 a R$500 em média. Isso. Mais exatamente. Isso. Então, não é esse o problema, tá? Isso. A maioria, até foi bom você tocar nesse assunto, porque quando a gente conversa com o cliente, fala, não, você tá louco, eu não quero correr esse risco. Não tem risco. Não tem risco, gente. Não tem risco. Coparticipação não tem risco, tem economia. Daqui a pouco a gente vai falar qual é essa tal dessa economia, né? A gente ainda não falou. Não falamos nada. Muito bem. Existem operadoras com estratégias, por exemplo, vamos falar de um exame simples. Ela tem um limitador, um teto de cobrança. Eu posso falar só uma coisa antes claro. disso? Por que as operadoras têm essas estratégias para estimular a venda de coparticipação? Porque quem coparticipa acaba fazendo um uso mais lógico, inteligente, consciente. Ele acaba deixando para fazer os seus exames anuais, check-ups, uma vez por ano. Ele faz tudo dentro do mesmo mês. Orientação nossa também. Vai buscar o exame que fez. Orientação de quem sabe que é esse mercado, de quem conhece todas as ferramentas, detalhes desse mercado. O seu corretor deveria saber isso e falar isso para você. Agora sim, fala Vamos dessas lá. estratégias. Dentro de todas as operadoras, existem operadoras que tabelam um limitador de utilização para exame simples. Por exemplo, nunca pode ser cobrado mais de R$30 de coparticipação para um exame simples. Pode ser de 2 a 30, 4, 5, 6... Mas nunca 31, 32. Limite. Outro exemplo, limite para exame complexo, exame de imagem. Não pode passar de R$120 a coparticipação, por exemplo. Você pode fazer um exame de 7 mil. A gente sabe que tem exames de 7, 10 mil, mas não vai ser R$1.000, 1.500, não, é 120, independente do valor dele. Agora, tem operadoras que é o sumo da inteligência. Aí, cara, é um outro limitador. É um outro nível. Porque esse limitador que a gente acabou de falar é o limitador por procedimento. Perfeito. Agora, o limitador que o João está se referindo é o limitador mensal. É verdade. Então você tem um limitador por procedimento, onde você não paga mais do que aquilo. Vou só fazer uma consulta, ótimo, R$30. Você não pode fazer uma consulta de 1.000, 2.000, quando você quiser. Você vai ter uma cobrança de R$30. Agora, e naquele mês que eu estourei meu uso, eu fiz check-up, então eu usei 3, 4 médicos. Fez 4, 5 consultas, fez 6 exames de imagem, fez dezenas de exames básicos, foi em 3 PS, vamos colocar um uso consistente, Exato. né? Numa configuração assim, existe uma tabela. Por exemplo, não vai pagar mais do que R$300 por mês por indivíduo. E isso você já falou de uma taxa alta, porque normalmente é até mais baixa do que isso. É claro que vai depender do tipo de plano. Isso, R$300 até por um plano excepcional, até com Einstein Sírio. Exatamente. Você tem taxas de 150, de 200, Isso. Limitador. E aí um bom corretor, o que ele vai falar para o seu cliente?
Pessoal, check-up, manutenção, prevenção, concentra tudo num único mês. Exatamente. Justamente para aproveitar esse teto. Isso, esse limite mensal, esse limitador mensal. Se você usou 10, você fez 10 procedimentos, seja consultas, PS, exames, nunca vai passar de 300. Faz tudo no mesmo mês que você fica limitado ali, você vai pagar 300. Só que, agora vamos falar da economia. Vamos embora. Vamos lá. Zé, me responde. Num plano sem coparticipação, qual a diferença de um plano sem coparticipação para um plano com coparticipação? Qual é o valor de economia num plano com coparticipação? Por exemplo, vamos falar de um plano médio, intermediário, uma família média, que esteja pagando R$4.000. Tá bom? Gastou R$48.000 no ano. R$48.000 no ano. Ele pagaria R$3.000 num coparticipação. 25% menos. 25% Caraca, menos. meu. Ou seja, ele, dos 48 que você acabou de falar, 48 você falou, né? Falei 48. 4 vezes 12, Ele tem 48. R$12.000 de economia. Exatamente. Ele só pagaria 36. Aí ele fala, não, mas eu vou gastar mais do que 12 mil. Gente. Acabamos de explicar para você que é ter o uso consciente. Olha só, se você estourar o uso, uma das pessoas dos 4 lá, uma família, estourar o uso todo mês, você vai pagar 300 por mês a mais. E nunca acontece. Nunca acontece. Vocês sabem que nunca acontece. Gente, para vocês terem uma ideia, o uso de coparticipação costuma ficar entre 7% e 10%. Esse é um número, é estatística. Não falha, a atuária não falha. Então, 7 a 10% significa dizer o seguinte, que se você teve uma economia de R$1.000, de R$1.000, você vai gastar em média 10% disso. Esse é o valor. E você vai coloca gastar 90% no bolso. isso. Você tem uma economia de R$12.000 por mês, você vai gastar por volta de R$1.200 por ano de coparticipação. Perfeito, cara. Perfeito. Um bom corretor de plano de saúde sabe, tem que saber isso. Tem que saber. Tem que saber para te orientar direito e manter você sempre no limite de pagar um valor justo. É. Não um valor desnecessário. A gente contabilizou. Quanto em 20 anos a gente gerou de economia na Mactub, José? Então, o pessoal do TI diz pra gente que isso já passa de 50 milhões. Perfeito. Agora, a gente, né, são números que a gente... São muitos contratos nesses muita 20 coisa. anos. Então, é isso, pessoal. Na verdade, a gente está falando aqui sobre adaptar o plano de saúde a seu bolso. Abordamos as principais estratégias de economia, de redução, sem contar tudo que a gente faz, né? Tem mais coisa ainda. Tem mais coisas, Tem mais exatamente. coisa ainda, pessoal. A parte mais importante é vocês entenderem que existe mecanismos. Existe mecanismo até para você nem sentir o aumento anual. Basicamente, né, José? Exatamente. Com tudo isso. Eu acho que a gente cumpriu o que a gente se Sim, propôs, sim, né? sim. E aí a gente deixa aí pede para deixar um like, né? Isso. Deixa um like, compartilhe esse conhecimento, se inscreva no canal. Exatamente, para receber conteúdo praticamente diário. De valor para você entender de igual para igual quando você estiver na frente de um corretor, né, José? Exatamente, não ser enganado, porque infelizmente o mercado não tem capacitação profissional de corretores. Eles aprendem no acerto e erro e isso é um risco para todos os clientes. Perfeito. Eu tenho certeza que você tem uma história para contar sobre corretor de plano de saúde. Se- Não é muito boa, Se ele lembrar do nome do corretor dele. mas ele deve lembrar da experiência que passou. A né? negativa. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Uma boa noite. Boa noite.